Hoje o papo aqui é com a Fernanda Posebon. A Fê entrou na minha vida há alguns anos atrás, através da astrologia. E eu acho que, sei lá, na segunda ou na terceira sessão, eu me dei conta que a Fernanda também era advogada. E acho que nem foi você que falou, acho que foi sua prima, foi Carol, que trouxe para mim. Isso, ela é advogada também. Eu falei, como assim advogada? E aí, à medida que a gente foi se conhecendo, conversando, eu fui mergulhando nessa multiplicidade da Fernanda e me inspirando, né? E vendo o quanto é possível você estar na sua autenticidade, na sua potência, quando a gente acolhe todos os nossos eus, né? E a Fernanda faz isso com maestria, sendo advogada, professora de processo penal da PUC do Rio Grande do Sul, filha de advogados, mulher de advogados, irmã de advogados. Então, dentro de um ambiente, né, extremamente tradicional como o nosso, e que consegue trazer esse lugar de inovação e de um olhar muito sistêmico para aquilo que a gente está vivendo e para a profissão. Então, Fê, queria um pouco que você contasse como foi esse teu... Primeiro, como é que foi a tua chegada no direito? Por que direito? O que te motivou? Quem era a Fernanda, adolescente, que falou, não, vou fazer direito? Isso tem a ver comigo. Sim. Então, bom, para mim é um prazer te receber aqui pessoalmente. Apesar de já te conhecer há muito tempo, é a primeira vez que eu te vejo assim, Sim. ao vivo e a cores, e é uma alegria, uma satisfação, uma celebração, eu diria. E temos sim muitas coisas em comum, né? A própria questão do direito e também das constelações, Exato. e entre outros elos. E o direito surgiu em mim através da minha família, né? A família especialmente pelo lado do meu pai, né? Que tem uma tradição no direito, meu avô também, pai do meu pai, foi advogado, o meu pai, toda uma carreira no Ministério Público e hoje ainda advogado, né? E então, claro, e fora os meus tios, primos, e isso com certeza influenciou na minha decisão, né, na escolha no vestibular pelo direito. Eu até dizia assim, direito vai ser a última coisa. Mas chegou na hora da inscrição do vestibular, eu fui lá e escolhi o direito, cursei o direito, mas junto da faculdade, eu fiz o curso de astrologia. Foi junto com a faculdade? Foi junto, foi paralelamente. Porque na verdade, a astrologia ela surgiu antes na minha vida. Eu lembro, com 12 anos, eu já despertei para astrologia, eu buscava informações também. Claro, não tinha internet na época, então a gente não tinha muito acesso a essas informações. Mas eu fui buscando, me interessando. E na época que eu estava cursando Direito, eu comecei um curso de astrologia. Então eu fui levando paralelamente. Claro que o de astrologia terminou antes do direito, mas na verdade a astrologia eu estudo até hoje, porque eu digo, as pessoas acham que é fácil, mas não. É extremamente difícil estudar astrologia, é extremamente complexa a astrologia. Tem técnicas que ainda estou aprendendo, então é aquele conhecimento que não dá para parar de estudar. Me formei em Direito, né, porque eu sou daquela geração que não tinha isso de acabar a escola e vai fazer só astrologia? Como assim? Exato. Tem que fazer um curso formal, uma faculdade. Que te dê sustentabilidade, né? Exatamente. Que te dê respeito. Então, não é parar aí, é o que tu vai estudar obrigatoriamente. Então, eu optei pelo direito, me formei em direito e dei sequência, tanto é que eu fiz o mestrado em Ciências Criminais na PUC. De lá, depois eu comecei a dar aula, eu já vou fazer 20 anos, agora em 2022, que eu sou professora de processo penal. Então eu fui para a área da família, então isso mostra também uma lealdade. Sim, isso né? que eu ia perguntar, o processo também veio pela família. Sim, eu fui indo pelo movimento familiar, até porque o escritório da minha família atua na área criminal. Então eu acabei optando por essa área, dentro da minha formação, do meu mestrado e da área em que eu atuo, né, na academia, na universidade. E eu gosto muito, eu adoro falar da fenomenologia da violência, porque ela é um conhecimento que permite a transdisciplinariedade. E eu acho que o meu viés é esse, é de linkar áreas de conhecimento.
Eu pude, no meu mestrado, por exemplo, estudar psiquiatria, criminologia, né, a psicologia, porque a violência ela é muito ampla. Sim. Então, eu já busquei uma área que tinha esse viés, que permitisse, né, essa visão mais ampliada a respeito, né, do caso aqui da violência, que eu abordo nas minhas aulas e que eu adoro. Isso continua me dando brilho no olho, de entender o porquê dos conflitos também, que depois vieram as constelações familiares, né, de entender o que está por trás dos conflitos. Então, eu continuo atuando no direito desta forma. Né? A astrologia, sim, eu trabalho com astrologia, eu atendo, do cursos, às vezes, né, workshops, os eventos, amo astrologia. E depois eu acrescentei as constelações familiares, né? Terminei o curso de formação em 2018. Então, eu estou com essas 3 áreas de conhecimento: direito, astrologia e as constelações. E você traz tudo isso para dentro da sala de aula? Assim, eu tenho visto um movimento seu que eu acho que é muito interessante, que é como, de alguma forma, fazer essa confluência disso tudo. Claro, o direito não é uma coisa em si, não está hermético, né, num plano ideal, ele funciona dentro da sociedade, a gente aplica, né, dentro de... Você, então, está na área criminal, né, o crime acontece dentro da família, né, então a porta da delegacia... O que a gente tem ali, né, começa com esse olhar para o que está acontecendo dentro de casa, e isso extrapola e esparrama para o resto da sociedade. Então, as constelações, a astrologia tem esse olhar amplificado e sistêmico dessa visão. E como é a tua atuação, não só como professora, mas como profissional também do direito, no dia a dia, com esse olhar amplificado? É possível trazer tudo isso para... Claro que na universidade, então eu sou professora de processo penal, a minha área é penal, entretanto eu também trabalho com as constelações. Desde 2016 eu tenho uma dupla com uma outra professora, em que nós desenvolvemos esse conhecimento sistêmico. Desde 2016 na universidade, através de grupos de estudos. Laboratórios, né? Sim. Seminários, nós tivemos a primeira pós de mediação e constelação, agora vai ter uma outra edição do direito sistêmico, trazendo também esse olhar multidisciplinar a respeito do conflito. E como foi propor isso dentro da academia? Como tem sido esse desbravar de caminho, né? Porque Sim. você estava numa linha, uma trajetória reta, para frente e avante, num caminho já desbravado por uma família e que era só você seguir. E de repente você vem com essa inovação, trazendo outras questões e colocando isso dentro de um ambiente extremamente tradicional como o nosso. A gente vive da tradição. Sim. Né? E no direito, ainda mais aqui, né, no Rio Grande do Sul. Quanto mais tempo, direito, quando você vai envelhecendo, isso é posto. Eu lembro, assim, quando eu me formei com 24, 25 anos, eu deixei acho que é a primeira vez que eu me percebi sofrendo uma violência de gênero, né? Eu fui para uma entrevista de emprego com um amigo, depois foi até meu padrinho de casamento, e o trabalho não foi entregue a mim porque eu era mulher e tinha muita cara de novinha, e ele era um rapaz, então um pouquinho com a cara um pouco mais velho, e aí eu ia passar credibilidade. Então, Sim. quer dizer, a nossa carreira se faz na tradição, né? O direito se renova nessa tradição. Quanto mais velhas a gente vai adquirindo um posto, uma maior credibilidade. Então, vem você trazendo essa inovação, né? Trazendo coisas que precisam de um estudo contínuo, não que direito não precise, mas é um conhecimento que é empírico também, é experiencial por essência, né? As constelações é algo, você não tem ali um lugar, olha, se acontecer isso é aquilo. Assim como a astrologia, são conhecimentos empíricos, onde várias coisas estão influenciando, e olhar para esses estudos é abraçar isso. Ainda que no direito também seja assim, a gente segue um outro raciocínio, uma outra forma de atuação. E nas constelações e na astrologia, não, a gente abraça essa fenomenologia da vida, né? Sim, isso está no cerne, né, disso. E eu acho que isso já vem mudando desde o século XIX, século XX, especialmente com Einstein, né? Com a teoria da relatividade, que
quebrou um pouco do absolutismo, daquela visão mais cartesiana, linear, de Newton, de Descartes, e que trouxe possibilidades. Né? Então, e uma flexibilidade em relação aos conceitos absolutos de verdade absoluta. Né? Então, a gente já vem com esse movimento desde lá. Claro que isso está crescendo. Então, assim, mas eu, pessoalmente falando, que eu acho que é significativo até falando como consteladora. Na minha família, apesar de eu ter optado pelo direito, os meus pais, eu sou muito grata a eles, porque eles sempre me incentivaram a estudar astrologia, a estudar constelação. Meu marido também, que é do direito, ele que disse para mim, vai fazer esse curso de constelação. Então, isso na família, ter o suporte de, apesar da família ter essa tradição, mas ao mesmo tempo te dar o apoio em buscar outros caminhos, te traz muita força. Sim. Te traz muita força. Porque a mesma família que me trouxe força para eu construir a minha carreira no direito, me apoiou e me apoia até hoje na astrologia e nas constelações. Isso faz com que você se aproprie de tudo isso de forma mais, não vou dizer mais fácil, talvez seja mais leve, né? Mais leve, com menos hesitação, né? Porque minimamente você está tendo um apoio aqui, então tem um reconhecimento de quanto isso é sobre você, sobre a Fernanda, né? E não é sobre manter uma tradição que talvez não faça tão sentido para você dessa forma. E aí, falando isso, você é professora. E eu imagino que você deve escutar as hesitações dos alunos e as questões. E é claro que eu lembro, eu até na prova da ordem fiz penal. Porque tem uma paixão natural, né? A teoria é muito bonita, né? Então, realmente é uma área apaixonante. Nunca segui, obviamente, acho que não seria um lugar que iria me expandir. Mas eu queria te ouvir como professora, como alguém que está transmitindo conhecimento, se essa inquietação que você sentiu como aluna também, você percebe isso dentro de sala de aula com os teus alunos, ou seja, será que eu preciso, quando eu escolho uma área de atuação, eu preciso me fechar nisso? Ou eu tenho que seguir um protocolo para eu ter êxito na vida? E eu não estou falando de êxito financeiro, um êxito social, mas um êxito interno que, obviamente, ele transborda para o externo. Isso é o que faz você ser uma pessoa inspiradora, porque toda essa tua inovação, então, como alguém numa família super tradicional, na área de direito penal, vai estudar astrologia, vai estudar processo, nada exclui, né? Você está incluindo Sim. absolutamente tudo e nesse momento você se inclui. Exato. E isso é tão... É tão expansivo que a tua família não tem nem como reconhecer. A única possibilidade para todos que estão à sua volta é abraçar isso, né? E aí eu fico querendo saber como é que são esses alunos que veem essa professora que está ali passando um conhecimento tradicional, mas que também tem essa multiplicidade e mais do que isso, assume essa multiplicidade. Porque você poderia estudar astrologia e estar em casa, ser uma coisa que você faz para uma tia. Esse lugar, né? Sim. Que eu acho que eu não sei nem se essas novas gerações falam, mas a gente ainda viveu um lugar de... Não, isso é hobby. Sim. Né? E o quanto isso faz com que a gente suprima algo que é nosso, uma parte nossa, né? Não integre, né? E você integrou tudo isso. Eu posso né? te dizer, Fê, que foi um caminho. Claro que eu tive momentos na minha vida em que eu tive embates. Eu como professora, como eu disse, eu vou fazer 20 anos como professora em 2022. Há 10 anos atrás eu não chegava dizendo que eu era astróloga. Isso é mais recente que eu estou me expondo. É um processo como sair do armário, assim, né? De Exato. Se revelar uma parte do eu que eu acho que vem de uma trajetória, de um caminho, de uma maturidade. De estar na posição de adulto e de assumir. Não, eu também sou isso. Eu sou assim. E o que eu vejo, que eu tenho muito retorno positivo dos alunos e até de colegas, porque também é no ambiente Sim, que exato. Não é só a minha relação como professora, mas como colegas. E antigamente eu tinha mais embates com as próprias constelações, quando nós iniciamos o movimento em 2016, na universidade, que a PUC é uma das pioneiras, sim, em abraçar as constelações no âmbito do direito.
E claro que nós tivemos também, foi junto com de uma juíza que aplicava as constelações no judiciário, aqui em Capão, hoje ela aplica em Parobé, tanto na violência doméstica, na área de família, e também ela continua com os adolescentes infratores. Então, essa equipe também participou desse movimento para trazer, não, o judiciário também está fazendo. E que coincide com o movimento do direito sistêmico do Brasil, e que teve um reforço desde da Resolução 125. Trazendo a justiça restaurativa. E o próprio artigo 3º, o parágrafo 3º do CPC. Então, legalmente, existe uma recomendação de desenvolver métodos adequados de solução de conflitos. Então, houve uma abertura também por parte da nossa legislação de fomentar novos métodos de solução de conflitos. E justamente nós viemos com a mediação e a constelação, que no primeiro momento não foi fácil, sim, nós tivemos que enfrentar vários desafios em todos os sentidos, até de olhares críticos, julgadores e reprovadores também, mas eu posso dizer que hoje em dia já está diferente, apesar, claro, de ainda ter resistência, sim, porque a gente está nessa fase de transição em todas as profissões, eu diria. Não é só o direito, está passando sim, mas todas as profissões estão passando por uma revolução. Isso eu vejo em nível universitário, aqueles cursos que antes existiam e que agora deixaram de existir, outros que estão surgindo. A própria questão do direito, né, que está, nesse momento, ele está exigindo novos conhecimentos. A questão tecnociência, o direito digital, a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora é do momento também. E eu entro pelos métodos de solução de conflitos, porque ao mesmo tempo a gente está num mundo tão veloz e os processos tão lentos. Sim, é um próprio reconhecimento, né, da justiça sobre essa necessidade da gente, nesse momento que a gente está vivendo, de se abrir para novas possibilidades, né? E eu lembro de um papo que a gente teve, e você me apresentou um livro para mim que virou livro de cabeceira, que é aquele livro do... Eu não conhecia, né, que era o livro do Hugo Mattei, que é o livro do Hugo Mattei e do Frei João Capra. E o Capra era uma grande inspiração que eu conheci através da Schumacher College. E, né, a teoria do caos, o ponto de mutação. Enfim, tantos outros, né, que são essa possibilidade desse olhar sistêmico, né, como você bem trouxe, já trazido lá no século passado pelo Einstein, né, foi o primeiro a falar sobre tudo isso, né, o Hugo Maturana como biólogo também, trazendo a questão da sistemia e do direito sistêmico. E aí eu lembrei desse livro porque é muito esse lugar, né, se a gente quer construir um mundo diferente, um mundo mais inclusivo, onde a gente possa se reconhecer como a gente realmente é. E a gente, estou falando isso, né, em questões ecológicas, de economia, sobre essa questão social, né, que a gente está vivendo, as pessoas passando fome, essa desigualdade. Tudo a gente esbarra no jurídico, né? Tem sempre uma lei, né? A gente está agora aqui, né, o Congresso votando uma lei para dar auxílio, isso e aquilo. Então, um olhar para o jurídico é essencial para a gente fazer qualquer mudança e construção do mundo que a gente quer viver, né? E esse livro traz com maestria essa discussão. Então, muito bem a gente fazer mudanças econômicas, muito bem a gente fazer mudanças ecológicas, mas aonde tudo isso esbarra? Né? Você avança, vai ter sempre alguém, mas tem uma lei, tem uma resolução. Então, esse lugar, né, de professor, de estar ali no berço da formação desses novos profissionais, né? Esses novos agentes de justiça, é fundamental, né? Ter pessoas como você abrindo esses horizontes para outras perspectivas, né? Para que a gente possa estar na formação, criando uma cultura de multiplicidade, né? De novas possibilidades de olhares e de criação de coisas novas para os tempos que a gente está vivendo, né? Essas velhas soluções não estão dando conta do que a gente está vivendo. E eu lembro, quando eu fui professora da primeira turma, então, da pós de mediação e constelação, diante do depoimento dos 30 alunos que lá estavam, o que eles diziam? Eu estou desiludida com o direito tradicional. Eu quero mais sentido para a minha profissão. Esse era o perfil dos alunos que buscavam
este curso. Eu quero mais sentido, já não tá, eu não estou estimulada, o direito não está sendo suficiente da forma como ele está. Eu quero mais, eu quero ir além, eu quero entender de outras formas. Então esse é o perfil e é isso que eu vejo nos nossos grupos de estudo, são essas pessoas que querem um direito diferente, que querem uma outra visão a respeito do conflito, das relações humanas, porque o direito lida com as relações. Exato. E como eu vou lidar, isso é para a vida, na verdade. E o direito é a ciência das relações humanas também. Jurídicas e sociais. A gente não vive fora, né, desse ambiente, né? A gente está o tempo inteiro se deparando, né, com um contrato, com uma legislação. Então, assim, isso faz parte da nossa vida, inclusive, algo que deveria ser ensinado na escola para as pessoas, né? E eu digo, esse mestrado de ciências criminais que eu fiz na PUC, na época eu fiz em 2000, no final do século, bem na transição do século, eu fui da terceira turma. E ele também sofreu seus embates por ser transdisciplinar. Mas como que na área do direito tu vai trazer psiquiatria, e tu vai trazer psicologia, e tu vai trazer sociologia? Então ele sofreu seus embates e ele é um modelo. Abraçando a vida como ela exatamente é, né? E justamente isso vem no crescente. Eu acho que hoje em dia o profissional ele tem que ter esse viés múltiplo para se diferenciar no mercado. Porque falando do direito, quantos advogados tem? Quantos mil? Mais de 600 mil inscritos na ordem. Na ordem. E qual vai ser o teu diferencial? Fora o chipzinho que já está atuando aí, né? Em matérias repetitivas que o robozinho faz. Exato. Então, nesse lugar, né, do tradicional, daquilo que já está ali na mesa, a gente tem muito pouco lugar de atuação. E mais, né, a gente atua, claro, tem a importância, eu brinco, outro dia eu falei isso numa live, e várias manifestações, mas eu sinto que a nossa profissão é uma profissão de transição. Sim. Não é... A gente nasce, a profissão do advogado nasce de uma disfunção social, da nossa incapacidade de, como ser humano, se relacionar, se vulnerabilizar um para o outro e a partir daí a gente dá uma solução para os nossos problemas. Sim. Então eu preciso de um terceiro para chegar para você e dizer, passar o meu recado, né? Essa questão de não conseguir se comunicar. A gente perdeu a singeleza da comunicação e a percepção que o que diferencia a gente dos outros seres humanos é justamente o poder dessa comunicação, dessa fala. Isso aqui é a nossa magia, de né? Entender, né, o que tem nessa fala, o que tem por trás dessa fala. Exato. E o que a pessoa busca na verdade. Isso, a gente fica só na ilusão e com uma lente única, né, das nossas próprias perspectivas e perdeu justamente essa capacidade de ampliar a perspectiva por detrás daquela fala, né, que de alguma forma está me incomodando. Então eu sinto que a gente é uma profissão de transição porque acreditando, né, na crença de que a gente está num processo evolutivo, daqui a gente talvez não vê, acho que com certeza a gente não verá isso, nossos filhos, netos, não sei, mas as pessoas vão voltar a poder se comunicar e não precisar de um terceiro para essa tradução dessa fala, desse sentir, né? Então, eu trabalho todos os dias para que isso efetivamente aconteça. E eu não me sinto socorrida pelos meios tradicionais. Sim. E também me reconheço como advogada. E você sabe, como a gente se conheceu nesse processo de autoconhecimento que é a astrologia, eu vim com muitas questões sobre o que eu fiz com 20 anos de formação. Eu não me sinto um agente transformador do mundo. Sim. Né? Eu me sinto amarrada. Então, o que eu posso fazer para poder efetivamente dar voz da vez para mim e para o outro, que foi aquilo que me motivou a ser advogada, né? E a partir do momento que eu consigo incluir essa autenticidade, essa multidisciplinariedade, sim, eu consigo, de alguma forma, criar algo novo, algo que diz respeito a mim, que talvez possa auxiliar outras pessoas também, né? E o termo atual é o learnability. O constante aprendizado. E isso é uma perspectiva da era aquariana que está se aproximando, desde o ponto de mutação que nós tivemos ali em final de 2020, né, de Júpiter com Saturno em Aquário, trazendo uma nova perspectiva em termos sociais, políticos e econômicos. Uma necessidade que se apresenta é esse constante aprendizado, porque antigamente a gente se formava, fazia faculdade
quer dizer, não é muito a nossa geração, mas como é que era mais antigamente? Se formava, ok, estou formado, vou começar a trabalhar. Pronto. Até a aposentadoria. E é isso. Até quando você não se formava, você tinha essa progressão dentro de uma empresa. Você entrava contínuo e virava presidente, né? A carreira era uma carreira linear. Então eu já subi etapas já dentro daquela previsibilidade. Não, vou alcançar isso e aquilo e depois eu vou me aposentar e tá tudo certo. Esse era o plano de carreira. Hoje não, eu termino a minha faculdade, o que eu vou estudar agora? O que eu vou estudar? E o movimento que eu tenho visto na universidade é justamente o quê? Porque como é que vai ser a educação, a nova educação? Isso está refletindo diretamente também na nossa formação. Então eu tenho visto que algumas cadeiras, por exemplo, do direito, vão ser feitas na medicina, outras na escola de negócios. Então já estão linkando de uma forma mais concreta os cursos, em que daqui a pouco o aluno da medicina que vai fazer uma cadeira do direito. Então, eles já estão com esse movimento. A própria universidade já teve que buscar esse recurso para poder atender as necessidades que já estão aí. Sim. Elas já fazem parte do nosso presente. Então, isso vai começar a ser mais comum de daqui a pouco a pessoa ser de uma área. Aqui nós temos nosso exemplo, entre outras pessoas que estão aqui nessa sala, né, de que, olha, eu tenho essa formação, e eu não gosto de excluir as etapas da nossa vida. Exato, porque isso causa uma dor, né? Eu digo, tá, eu posso, me formei em direito, mas eu sou uma advogada, passei no exame de ordem, sou advogada. Ah, mas eu não quero mais, não tem mais sentido para mim. Ok, mas isso faz parte de uma caminhada tua, é uma conquista tua. Então não é algo que tem que ser desconsiderado ou excluído. Eu lembro desse papo que a gente teve, porque para mim, num primeiro momento, eu falei, não, vou parar com tudo isso e vou virar outra coisa, vou exercer meus hobbies. E eu lembro que mesmo antes de ter essa consciência, de me apropriar disso, dessa dor, eu fui buscar fotografia, achei que ia ser fotógrafo. Aí teve uma época que eu falei, nossa, adoro cozinhar, será que eu vou fazer um curso, uma gastronomia, alguma coisa assim? Quando meu filho nasceu, eu falei, não, vou agora ser mãe, eu vou abrir um centro de psicomotricidade. Tinha um lugar que queria empreender, tinha um lugar que queria inovar, agregar outros conhecimentos, mas isso não era uma possibilidade para mim, porque eu era advogada, trabalhava como advogada, então na minha cabeça eu estava com o meu plano de vida traçado, Sim. né? E a partir do momento que eu quis fazer essa ruptura, eu também senti dor. Falei, gente, mas tá, o que eu faço com essa advogada? Eu jogo no lixo? Sim. Ou eu tranco ela numa caixinha quando eu chego em casa às 6 horas da tarde e agora eu vou virar uma outra pessoa? E aí só quando eu pude dar conta de todas elas aqui dentro e botar todo mundo num balaio só, e que todas têm um lugar. Exato. Eu posso não exercer mais essa profissão, mas ela está ali. Isso foi uma conquista. Me dediquei, eu estudei, eu me aprimorei intelectualmente. Eu tenho um conhecimento. Esse conhecimento vem de alguma forma, né, para qualquer coisa que eu faça. É uma formação, né? Na vida. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que tudo agrega. E eu acho que nós temos ciclos de vida. Tem momentos de vida que eu vou desenvolver mais uma área, daqui a pouco tem outros. Como aquelas, até mesmo quem teve toda uma carreira tradicional, linear, vai ter um momento que vai se aposentar. E depois da aposentadoria, o que vai fazer? Qual é o teu plano de carreira? Me aposentei com 50 anos. Nossa, 50 anos ainda é jovem. O que tu vai fazer? Por favor, O que eu farei? Vai ficar cuidando de casa? Não, eu tenho vida útil. O que eu busco? O que eu vou daqui a pouco buscar uma outra coisa, uma outra área de conhecimento ou desenvolver outras atividades que eu até então tinha deixado de lado? Sim. E nesse conceito que você trouxe, né, do aprendizado contínuo, né, ao longo da vida, eu acho até que a gente daqui a um tempo vai abrir mão desses rótulos, né, de que o que é trabalho, o que é aposentadoria e que isso seja um movimento da vida, né, e muito num conceito budista do que é trabalho, né. Trabalho é uma expressão da gente no mundo, né? E que a gente possa se apropriar disso e que efetivamente seja uma expressão de quem a gente é. Uma contribuição, de que forma tu quer contribuir isso, para o mundo? Um legado, né? Um propósito, e eu só posso deixar esse legado, esse propósito, se eu tô inteira. Exatamente. Né? Abraçando tudo isso, inclusive essa pessoa que tem essa inquietude. Mas então, Fê, quando os teus alunos chegam, né, com essa, como você estava falando, com essa hesitação, né, e com esse questionamento, né, como eu posso efetivamente estar dentro do direito e me sentir agente transformador, né? E eu vejo, assim, claro,
É um momento difícil, eu acho que é um momento difícil para todo mundo, porque a gente está num ponto de transição, é um ponto de mutação chamado, esse que nós tivemos astrologicamente falando. Então, claro que começam os conceitos, os valores, começam a mudar, a ter outro rumo, isso internamente e externamente. Tanto em nível profissional quanto emocional. Então, daqui a pouco a pessoa, não, eu tinha esse plano, eu me organizei para isso, mas isso não está fazendo tanto sentido para mim. Como às vezes chegam os alunos, prof, o que eu faço, hein? Será que eu vou para concurso ou vou ser profissional autônomo? E eu digo, ai, tu não tens dados para o teu mapa, que o mapa ajuda, eu posso te ajudar melhor. Para, né, como direcionar isso, então é isso que eu junto, nessas horas eu junto, porque na verdade a astrologia eu não consigo linkar tanto com direito ou trabalhar com astrologia na universidade. Eu uso mais as constelações, né? Isso eu trabalho de outra forma, né? Eu vou usar até divergir de você nesse sentido, porque eu acho que o teu olhar já está tão não vou dizer moldado, né? Mas a sua lente já é tão ampla, né? Você tem o céu como como espectro, né? Assim, para basear a tua vida, que acho que não tem como nem... Acho que esse lugar que você está de transmissão de conhecimento já fala muito, né? Sobre astrologia e de um lugar onde você sabe onde tem que estar, né? De trabalhar conhecimento, né? E de trazer isso. Então, acho que eu não consigo imaginar uma aula sua tradicional. Pena que a gente está nesse momento pandêmico, senão seria uma delícia filmar um pouquinho a tua aula e acho pouco provável que você traga um discurso ali. Porque você dá aula de processo penal. Eu tenho que falar de ação penal, de provas, de prisão. Exato. Então, claro que eu trago esse contexto fenomenológico. Né? E até daqui a pouco, claro, eu uso o conhecimento da astrologia em que eu trago de uma outra forma do porquê desses movimentos. Até da onde, sem usar as referências diretamente. Olha, gente, o Plutão tá retrógrado, então por isso. Não, mas eu estou entendendo o porquê e associar isso também a esses outros conhecimentos. As teorias, né? Assim, quando a gente se formou há 20 anos atrás, a gente tinha um processo penal de um jeito, um direito penal de um jeito, e hoje a gente tem outro. Isso, obviamente, está linkado com o movimento social, porque o direito também vai avançando conforme esse clamor social pelas mudanças. Isso a astrologia ajuda muito a entender os movimentos sociais. Exato. Até essa moda da barba. Ela por quê? Como assim? De repente, várias pessoas... 20 anos atrás era cafona uma pessoa de barba e bigode. Está associado aqui a Netuno em Peixes e do aumento das barbearias. Então, tu começa a entender certos movimentos sociais e o porquê daquilo e não são coisas do acaso. Exato. Existe uma ressonância. Existe um campo que está vibrando dessa forma e que está trazendo essa informação. E é o inconsciente coletivo. Claro, e a gente pensar numa era de aquário que ela vem vindo, né, desde um grande movimento que a gente percebe nos anos 60, aquilo vindo numa crescente, e hoje a gente, efetivamente nela, nos primeiros anos ainda, acho que muita coisa, a gente não vai estar aqui, né, fisicamente para ver, mas toda essa movimentação que a gente vive social, esse borbulhar interno que a gente não consegue guardar para si, porque eu não vou poder dizer... Né, que as nossas mães, nossas avós, bisavós também não sentiam esse borbulhar interno, mas hoje é possível a gente expressar isso de alguma forma, né? O que muitas vezes, o que eu tenho visto nessa geração, que apesar de ter uma maior liberdade, ou apesar de ter muitas oportunidades, porque a gente tem muitas oportunidades, e com a tecnologia nos trouxe mais ainda. Sim. São muitos canais de comunicação, eu posso aprender qualquer coisa. A partir de qualquer lugar do mundo. Exatamente, não tem mais distância. Eu posso fazer um curso na Índia, eu posso fazer um curso na China, posso fazer o que eu quiser. Mas justamente o que tem causado é o que? A confusão. Ou não saber o que escolher. O que eu vou fazer? O que eu vou escolher? A oferta tem aos montes. Mas o que vai ser a minha opção? Isso que você está trazendo é muito interessante, porque que eu percebo principalmente a pandemia trouxe, né, esse encurtar do mundo, porque a gente focou para dentro de uma tela. Isso que antes já era, obviamente, videoconferência, já era uma realidade, mas agora ficou uma coisa acessível para todo mundo e normatizada, né? Então faz parte do nosso dia a dia, a gente tem tanto é que a gente ia fazer esse papo no Zoom. Há um tempo atrás, talvez eu falar, não posso fazer uma entrevista com a Fernanda no Zoom, nunca. Hoje está normal. Tá normal. Né? Eu tenho cliente, eu faço contrato de cliente que um sócio está em Portugal, o outro está no Sul e o outro está no estado do Amazonas.
normal. Então, trouxe pra gente uma oportunidade assim que eu vejo, tem essa facilidade, isso da outra mão vem essa multiplicidade, a confusão, e aí é uma oportunidade para olhar para dentro, para aquilo que é essencial, né? Então, quem não está nesse movimento, tá só para fora, o que a tecnologia nos proporciona? Tá tudo tão fácil, então não tem mais despesa para ir para lá, para estudar para cá. Então, esse tempo que eu tenho livre, o que eu ganho com isso é a oportunidade de olhar para dentro e ver o que eu quero, o que está vibrando em essência, né? E qual é a palavra-chave de tudo isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento resume e te traz segurança do como escolher, o que eu quero, o que eu quero me informar agora. E para isso tu tem que te conhecer. Autoconhecimento é a palavra. Exato. Chave. Exato. Isso faz parte dos nossos processos. É muito isso que eu sinto, né, na tua inovação como profissional do direito, é que você traz isso na raiz. Então, tudo aquilo que você propõe de inovação com a astrologia, quando você passa isso para um aluno, peraí, vamos parar para olhar a tua essência? O convite para olhar para o mapa é vamos olhar para essa tua essência? Vamos criar esse momento, esse espaço para você se autoconhecer? Quando você fala das constelações, é a mesma coisa. Vamos se conhecer, né? Porque a partir daí eu posso usar essa ferramenta que está à disposição, essa ferramenta tradicional, essa ferramenta externa que é do direito, como poderia ser da engenharia, como poderia ser da medicina, o que quer que você escolha. Isso não vai te socorrer. Não é isso que vai te dar suporte na tua vida. O que vai te dar suporte na sua vida é esse processo de autoconhecimento. Sim. E tudo se resume a isso. E isso, o que me ajudou foi a astrologia, porque a astrologia é para autoconhecimento. Sim. E que me possibilitou até essas 3 áreas de atuação. Porque às vezes as pessoas acham, mas ela não sabe o que quer, porque ela está fazendo isso. Não, ao contrário, eu sei muito bem o que eu quero e eu estou optando por isso porque eu quero isso. Exatamente. É diferente, é outro enfoque. Eu estou escolhendo isso, eu quero desenvolver isso nesse momento e está tudo certo. Isso completa, né? Isso me dá completude, né? E essa sou eu. E tudo bem se você não se reconhece como um ser múltiplo, mas... Que é uma dificuldade que as pessoas têm. Exato. Em se reconhecer múltiplas. Até isso faz parte da característica dessa geração índigo cristal, que tem muitos livros que falam sobre isso. São múltiplos, mas as pessoas têm dificuldade ainda em lidar com isso. Com esses interesses, né? Com tudo isso que com essa diversidade, como lidar. Eu sempre digo, gente, é gestão de tempo. Tem como, não tem por que abrir mão. E o adolescente, ele sofre muito com isso na escolha do vestibular. Mas eu gosto de tanta coisa. Não, peraí, vamos por etapas. O que tu gosta? Foca nisso, mas tu não precisa abrir mão daquilo que tu também gosta. Pode levar. Porque as pessoas morrem de medo, né? De ter que optar por uma e ter que ficar só naquela. Acho que isso é um processo de desconstrução, que vem muito dessa herança que a gente falou aqui, né? De Descartes, de trazer as coisas divididas em matéria, e você trouxe esse movimento dentro da universidade. Não, eu posso ir lá no campus de medicina para aprender psiquiatria, eu vou me socorrer. Como não se socorrer da psicologia, da sociologia, da antropologia, numa área que é humana, que eu estou lidando com gente, que eu estou lidando com relações. E aliás, a nova formação, como é que ela está prevista? A pessoa ter a sua autonomia na sua construção. Eu vou escolher as cadeiras que eu quero para desenvolver e a forma e a ordem diante dos meus interesses. Isso é o futuro. Sim. A tua autonomia, mas para tu ter essa autonomia... Tem que ter o processo de autoconhecimento. De autoconhecimento para saber o que você quer. Tem que ter esse processo, né, desse diálogo interno, esse cuidado das relações, entendendo também que essa percepção de autoconhecimento passa por um processo relacional. Né? A gente só se percebe através do outro, né, do olhar do outro, dessa relação. Né? A qualidade das nossas relações, ela está baseada na qualidade do diálogo que a gente tem com elas. Né? Sim. E isso tem gerado uma ansiedade muito grande nas pessoas. Eu vejo essa nova geração muito ansiosa. Dessa perspectiva, eu não sei o que eu vou, eu disse, calma, vive o teu presente, tu tá te formando, vai por etapas, a gente não sabe nem como vai ser o mundo daqui 3, 4 anos. Então essa falta de previsibilidade, essa falta de segurança tá trazendo essa e é muito interessante, ansiedade. Né? Você trazer isso, assim, eu acho que a gente pode falar um pouco disso, porque o direito, né, coloca a gente como profissional num lugar de previsibilidade. Né? A gente trabalha para prever situações, né?
para mim isso foi um ponto, uma questão que sempre me deixou muito incomodada. Porque eu falei, gente, como é que eu posso trazer certezas e controlar aquilo que é incontrolável? Porque se eu sou incontrolável, se eu mal dou conta de mim mesma, dessa multiplicidade, de tudo isso que está borbulhando aqui, como é que eu vou controlar o cenário dessa terceira pessoa que está vindo me pedir ajuda, né? Então, eu acho que a gente se acolher com essa multiplicidade também, transparecer ela, né? Deixar claro isso, faz com que a gente possa se colocar num bom lugar como profissional do direito, trazendo o nosso cliente para o lugar de adulto também, né? De que a gente vai ter que construir isso junto, né? E abrir um pouco mão desse controle, porque mesmo que eu tenha os mecanismos legais, a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. Eu sempre digo para os meus alunos, aquele advogado que promete resultado, fujam dessa pessoa, não sejam assim. Não tem como prever resultado algum. Tem as etapas, vamos por etapas, vamos fazer um bom trabalho, né, desenvolver, mas sem prometer resultado, não tem como. Sim. E assim é a vida. A gente não sabe como vai ser depois. Claro que existe uma perspectiva e a gente pode ter uma determinação, um foco, um objetivo e buscar isso e desenvolver isso, ok? Eu acho isso ótimo. Sim. Mas isso não é absoluto, não é estanque, não é o ponto final. Tem que estar aberto, né? É a impermanência da vida. A gente tem os ciclos, ela é impermanente, a gente está num momento de turbulência, de mudanças de valores, de conceitos, que a gente tem que ir nos adaptando a essa nova realidade que está se instalando aqui. Sim. Fê, eu queria encerrar aqui esse nosso papo, assim, agradecendo muito a oportunidade de te conhecer pessoalmente, que é um presente, né? É até estranho falar isso, porque eu já ouvi tanto falar de você, primeiro pela Carol, tua prima, depois quando a gente se conheceu, as oportunidades que eu tive com você de autoconhecimento através da astrologia e depois a feliz coincidência, né, nesse processo terapêutico que você me proporcionou, saber que você era advogada e que você unia tudo isso. Isso foi uma grande fonte de inspiração e acalentou todo aquele borbulhar e aquela inquietação que eu tinha, né, essa ansiedade que eu tinha dentro de mim, você mesmo trouxe, né, lembrando uma consulta, eu andando no corredor de casa. Eu lembro da cena. Porque a gente fisicamente começa a não dar conta, não se conter, né? E adoece, né? E entender que está tudo certo. Sim, sim. Isso é assim. Sim. Então, é muito inspirador, eu não pude deixar nessa minha trajetória, de ressignificar a minha carreira como advogada. E mais do que isso, não como advogada, mas como pessoa de que quer transmitir alguma coisa. Então, estar com você aqui hoje reforça esse meu propósito, me expande muito, porque é dividir um pouquinho daquilo que eu recebi, que é conhecer alguém como você que inova em todas as áreas. Então, além de advogada, astróloga, consteladora, é mãe, né, é esposa. Sim. Então tudo isso pode habitar dentro da gente, né, e faz parte. Não, e casada, né? há 22 anos, Exato. Né? Então, assim, é múltipla, é diferente, mas tem uma trajetória, tem, né, os valores, as escolhas. E da mesma forma, para mim é uma alegria te receber, porque tu também tem esse mesmo perfil, essas mesmas características que tem desenvolvido com tanto valor, né, com tanto respeito, com tanta determinação. E eu acho que essa é a profissional do presente, né, com esse perfil múltiplo e ao mesmo tempo extremamente responsável.